Amados irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, todos vós. Queremos falar ainda sobre o nosso assunto de arrebatamento, sobre quanto tempo nos resta ainda, será que é agora, será que será daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 10 dias, daqui a 2 horas? Quando será? Mas o assunto que eu gostaria de meditar com vocês hoje é sobre o príncipe que há de vir. É claro, é lógico que minha colocação com certeza será bem diferente da colocação de outros ensinadores, né, ou de muitos outros. Sempre temos pontos de vistas voltados para alguma coisa em particular. Um olha de um jeito, o outro olha de outro, e nós pedimos ao Espírito de Deus que nos dê discernimento e que todos que nos acompanham possam aproveitar a melhor parte, seja ela qual for. Quando queremos falar sobre o príncipe que há de vir, eu gostaria de ler com vocês duas passagens que está no livro do profeta Daniel, uma no capítulo 9 e outra no capítulo 8. A do capítulo 9 são os versículos 26 e 27, que diz da seguinte forma: E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta passagem do capítulo 9, versos 26 e 27. Agora, a outra passagem. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Destruirá os poderosos e o povo santo. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esta a passagem de Daniel 8, dos versos 24 e 25. Amados, precisamente 70 semanas de anos, começando em 1º de Nissan, do ano de 445 antes de Cristo. Precisam se desenrolar tais semanas para que se cumpra tudo o que foi predito pelos profetas com respeito a Israel e a Jerusalém. É claro que já há muito tempo deixamos para trás o ano 39 depois de Cristo, quando aquele período de 490 anos, de 360 dias cada, teria terminado. Sabemos que 69 dessas semanas de anos, ou seja, 483 anos, transcorreram perfeitamente dentro do cronograma e terminaram no ano 32 depois de Cristo. Daniel afirmou claramente que naquela ocasião exata o Messias viria, mas ao invés de reinar, ele seria morto. E assim, todos sabemos que aconteceu. Conforme predito, as 69 semanas de anos tiveram seu clímax quando Cristo
foi saudado como o ungido, o príncipe, para 4 dias depois ter seu reino negado, ser escarnecido com uma coroa de espinhos e ser crucificado. Agora, depois disso, Jerusalém e o templo deveriam ser destruídos mais uma vez. Só que, desta vez, pelo povo do anticristo, o príncipe que há de vir. Essa profecia, ela também foi cumprida exatamente conforme proferida por Daniel. Mas o que dizer das outras profecias? O que aconteceu com a última semana? O clímax dessas 70 semanas é assim descrita por Daniel: para fazer cessar a transgressão, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Isso incluiria, com certeza, o Messias reinando como Rei dos Reis sobre o seu reino milenar. Isso no trono de Davi, onde aprouve a Deus fazer residir o seu nome. Você pode conferir com Deuteronômio, ou conferir em Deuteronômio, capítulo 12, verso 11, verso 21 e etc. Vai lendo por aí que você vai ter muita coisa para aprender. Também, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 36, no capítulo 14, verso 21 e por diante. Serão cumpridas, por fim, as promessas que Deus fez repetidamente ao seu povo antigo, que eu estou me referindo agora, Israel, por meio de seus profetas. E eu nunca vi profecia de Deus ou palavra de Deus cair por terra. Nunca vi quem possa derrubar uma palavra dita por Deus. E eu acho que você também nunca deve ter visto isso. É óbvio que Cristo ainda não está fisicamente presente e nem está reinando em Jerusalém conforme prometido. Não está sequer reinando invisivelmente nessa cidade, nem sobre esse mundo, ou sobre este mundo, para corrigir o português, né? É bom falar certinho. Há pessoas que sugerem que ele está reinando no céu agora e que assim a promessa feita a Israel foi cumprida. E nem é preciso usar de nenhum argumento para vermos ou para enxergarmos que Cristo não está controlando o mundo hoje em dia, como as Escrituras prometem que ele fará algum dia. As notícias diárias confirmam que essa é a realidade e também nossa experiência diária o confirma. Você acha que nesse mundo atual Cristo está reinando? Essa violência, essa podridão moral, tudo que existe no mundo mostra que não. Tem muita gente teimosa por aí, mas não temos como argumentar. Contra fatos não há argumentos. Você sabe disso. Não estamos ainda no milênio. Isso é bem claro, não é verdade? A despeito das alegações dos pós-milenistas. Nós podemos ver com toda clareza que não chegamos no milênio, né? Não precisa
ter nenhuma discussão acerca disso. É certo que as 70 semanas não poderiam ter transcorrido sem que todas as promessas tivessem sido cumpridas. É certo. Deus surgiria como um mentiroso se isso ocorresse. Algo provocou um adiamento. E se aquelas semanas tivessem continuado a transcorrer ininterruptamente, uma após a outra, teriam terminado 7 anos, porque se fala de uma semana de anos. Logo, ou seja, 7 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador, nosso bendito Redentor. Obviamente, não aconteceu tal coisa. Mesmo a destruição de Jerusalém e do templo, predita por Daniel, não ocorreu dentro do período das 70 semanas. Nós podemos observar que há um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. E é muito importante, realmente muito importante, que 38 anos tenham transpirado entre o ano em que o Messias foi morto, em 32 depois de Cristo, e o ano em que a cidade e o santuário foram destruídos, ou seja, 70 depois de Cristo. Amados do Senhor, se tal destruição tivesse acontecido 7 anos, ou seja, uma semana de anos depois da morte de Cristo, poderia haver alguma desculpa para se pensar que as 70 semanas de Daniel tivessem transpirado completamente, mesmo que Cristo, obviamente, ainda não esteja reinando visivelmente. Ninguém, mas ninguém mesmo, pode contestar, todavia, o fato de que a semana de anos que se seguiu imediatamente à morte de Cristo não trouxe o cumprimento da promessa de Daniel. É muito gostoso ler o livro de Daniel. Leia. Divida-o em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos histórica. Veja historicamente. E, embora o livro seja todo profético, você vê a parte dedicada mais à profecia a partir ou seja, do 6º, né, do 7º, a partir do 7º, ou seja, os 6 últimos capítulos, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, mais profecia. Agora, veja bem, mesmo os que alegam que tudo foi cumprido até o ano 70 depois de Cristo, têm que admitir, eles são obrigados, quer queiram, quer não queiram, a admitir um intervalo de pelo menos 31 anos entre o final da 69ª semana e o começo da 70ª, e sem ter razão nenhuma para tal coisa. Com base nas palavras de Daniel, fica claro que a última das 70 semanas não seguiria imediatamente a 69ª. O príncipe que há de vir, ou seja, o anticristo, não poderia entrar em cena até depois da destruição de Jerusalém. No entanto, ele estará presente na 70ª semana. É naquela última semana de 7 anos, na verdade, que ele fará
firme aliança com muitos, conforme disse Daniel, conforme ele profetizou. E ninguém viu isso ainda realizado até hoje. Até hoje. Em muitos de nossos vídeos, nós já apresentamos muitas razões, não é? Pelas quais, né, na verdade, a 70ª semana ainda não se fez historicamente, ainda não fez história. A 70ª semana não fez história. Até agora, não. Por exemplo, tribulações muito maiores que a ocorrida no ano 70 DC aconteceram a judeus e também a cristãos nos últimos 50 anos. Certamente, com toda a segurança, podemos dizer que o anticristo ainda não apareceu no cenário mundial para fazer a sua aliança de uma semana com Israel e o mundo, ou seja, com muitos, o mundo, permitindo que o templo seja reconstruído para quebrar essa aliança na metade da semana, como Daniel predisse no verso 27 do capítulo 9. E para fazer cessar os sacrifícios oferecidos nesse templo. Ainda não temos o templo, ainda não temos, pelo menos visivelmente ou claramente, a presença do anticristo, embora eu creio que ele já esteja entre nós, ou possa estar entre nós, mas ele ainda não aparece no cenário mundial. Ninguém é conhecido como anticristo, nem ninguém é conhecido como esse homem, ou ninguém que possa fazer o que está predito que ele fará, e nem tem ainda o templo onde ele vai se assentar querendo parecer Deus e querendo ser adorado como Deus. Certamente Nero, que alguns alegam ter sido o anticristo, nada fez que se assemelhasse a isso. Além do mais, amados, os acontecimentos preditos por nosso Senhor Jesus Cristo no sermão profético e que não estavam diretamente associados à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, ou seja, seria a segunda vinda, a reunião instantânea dos eleitos dos 4 cantos da terra pelos anjos e vai por aí. Certamente essas coisas não aconteceram ainda. E não pode haver dúvida de que a semana final que leva ao reino do Messias ainda não aconteceu. A semana final que leva ao reino do Messias ainda não aconteceu. Esta palavra merece ser repetida, merece ser enfatizada. É preciso que nós prestemos bastante atenção para não confundirmos, não comermos gato por lebre. Temos que ter cuidado. Vem uma pergunta agora. O que aconteceu a essa semana que falta? Onde está ela? Está faltando uma semana. Houve uma interrupção na contagem do tempo. Ora, em Deus, de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele faz o que quer com o tempo que é seu. Só podemos, amados, concluir que por alguma razão Deus não permitiu que ela seguisse o seu curso rumo à conclusão profetizada. Do Senhor é o poder e a soberania, a graça, o perdão, a majestade pelos séculos dos séculos. E ele faz o que ele quer. Os acontecimentos que Daniel profetizou, ou profetizara em detalhes
sobre as 69 semanas anteriores aconteceram todos na data prevista, mas nenhuma das coisas que deveriam acontecer depois sucedeu, exceto a destruição do templo e de Jerusalém. O progresso dos eventos proféticos cessou subitamente ao fim da 69ª semana e permaneceu assim desde aquela época. Reconhecer esse fato é extremamente importante quando chega a hora de determinar quão próximos estamos do arrebatamento e da segunda vinda. Repare que eu fiz separação entre o arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento, ele vem para a igreja. Na segunda vinda, ele vem com a igreja que foi arrebatada. Sabemos com certeza que se a 70ª semana tivesse ocorrido diretamente depois das outras 69, ou mesmo em qualquer outro período desde então, todas as profecias de Daniel 9, 24 a 27 teriam sido cumpridas. Mas, na verdade, ainda não ocorreu nenhum dos eventos que deveriam acontecer naquela semana final. Aparentemente, a 70ª semana foi adiada. E adiada por quê? Porque ainda não havia chegado o tempo em que deveriam ocorrer os eventos específicos daquele período crucial do relacionamento de Deus com Israel. A razão desse fato é de vital importância, como nós vamos falar daqui por diante. Não se pode sequer discutir o fato de que esses acontecimentos tão importantes para Israel e Jerusalém não tenham acontecido. Esse parêntese no calendário profético de Deus é inegável. Até aqui, até esse momento em que eu falo com vocês, os eventos preditos para aquela semana de anos estão completamente ausentes da história. E podemos entender, ao menos, uma das razões para a demora. Tudo o que deve acontecer naquele período de 7 anos revolve em torno de um homem que ainda não entrou em cena. Tudo em torno dele, ele não entrou em cena ainda. Ele ainda não deu as caras. Procura-se adivinhar quem é. Será que é Barack Obama? Será que é alguém lá do Oriente Médio? Será que é um ismaelita? Será que é um judeu? Todo mundo especula de um lado ou de outro, mas tal ser ainda não deu as caras, ainda não entrou em cena.
Daniel se refere a esse personagem central como o príncipe que há de vir. Como o príncipe que há de vir. Antes da ascensão do ungido, o príncipe ao trono de Davi, este outro príncipe, coloque entre aspas, terá que estabelecer a falsificação satânica. Veja o que eu disse, falsificação satânica do reino de Deus. E é para esse desfecho que foi reservada a 70ª semana de Daniel. No príncipe que há de vir. Um título interessante, né? Eu disse que ele ainda não entrou em cena. E não entrou mesmo. Ainda não. E pergunto para você, quem será esse homem que, apesar de não ser o Messias, desempenhará papel tão importante no futuro de Israel? Há um grande número de indícios. Nós somos informados de que o povo desse príncipe destruirá Jerusalém e o templo. Quando Daniel escreveu essas palavras, Jerusalém e o templo já haviam sido destruídos em 586 anos antes de Cristo e deixados em ruínas por Nabucodonosor. Repare isso. Vou repetir para você prestar atenção. Quando Daniel escreveu essas palavras, profetizando a destruição de Jerusalém e do templo, profetizando, quando eu digo profetizando, ele estava falando sobre o futuro. Quando ele escreveu essas palavras, no seu tempo, Jerusalém e o templo já haviam sido destruídos no ano 586 a.C., por Nabucodonosor. Daniel só poderia, então, referir-se a uma destruição ainda futura. Ele não podia estar se referindo àquela destruição que já tinha sido, senão não seria profecia. Em seu ministério, Jesus também predisse a mesma devastação depois que os discípulos lhe mostraram o templo de Herodes e se gabaram de sua beleza. Em Mateus 24:2, Jesus, nosso Redentor, diz o seguinte: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sabemos, amados de Deus, que uma destruição feroz foi executada contra o templo e Jerusalém no ano 70 DC. Mas executada por quem? Pelos exércitos romanos, sob o comando de Tito. Ora, quem fazia parte dos exércitos romanos não me importa se, entre aspas, se tinha brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio, americano, se eles faziam parte dos exércitos romanos, se eram ismaelitas, se eram sírios, se eram gente daquela área ali, não me importa. O que me importa
é que Jerusalém foi totalmente, e o templo foram totalmente destruídos pelos exércitos romanos. Foram os exércitos romanos. Se eu quiser me alistar, mesmo sendo brasileiro, eu vivendo nos Estados Unidos, mas sendo brasileiro, quisesse na época me alistar ao exército americano, eu poderia. Mas eu faria parte do exército americano, assim como quem quer que seja. Se tivesse origem em qualquer outro povo, mas se alistou no exército romano, foi, na verdade, o exército romano, comandados por Tito, quem destruiu, o exército romano destruiu Jerusalém e o templo. Teria sido Tito, então, agora é uma pergunta que eu vou fazer a você. Teria sido Tito, então, o príncipe que há de vir? Não. Não e não. Não por quê? Porque Tito não fez as coisas que a profecia diz que aquele príncipe faria. O príncipe que havia de vir faria coisas que Tito não fez, ou fará coisas que Tito não fez. As palavras de Daniel são claras. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. Que aliança e que semana são essas? Não é necessária muita percepção para responder a segunda parte dessa pergunta. Uma vez que Daniel havia acabado de relatar os eventos que aconteceriam durante as 69 semanas, pode-se apenas concluir que essa semana que ele mencionou logo a seguir seja a 70ª. Então, como poderia o povo que destruiu Jerusalém e o templo há aproximadamente 2000 anos atrás ser o povo de um príncipe que há de vir? Um homem que precisa, veja bem, precisa, tem necessidade de estar na terra durante esse período ainda futuro de 7 anos. Esse príncipe ainda não veio. Ele virá. Ele há de vir. Na única resposta possível para essa semana, temos mais uma razão pela qual o Império Romano seja revivido nos últimos dias. Foram os exércitos de Roma que destruíram a cidade e o santuário. E eu torno a dizer que não me importa qual era a origem dos soldados que faziam parte do Império Romano ou do exército romano, mas foram os exércitos de Roma que destruíram a cidade e o santuário. Torno a frisar, faço questão de frisar. O povo desse império será o povo do príncipe que há de vir. O povo de um príncipe são os seus súditos. E assim, ele reinará sobre o Império Romano. Pelo menos eu vou chamar assim. Na medida em que não reinou no passado, precisará reinar no futuro. E para que isso aconteça,
o Império Romano, eu disse que vou chamar assim, tem de ser revivido. Não há como escapar a essa conclusão. Eu sei que muitos discordarão e discordam do que estou falando, mas respeito a opinião de todos, mas tenho também o direito de ter a minha própria. Mas não se pegue na minha opinião, nem na dos outros. Pegue-se na Bíblia Sagrada e olhe os acontecimentos ao seu redor. Vamos acompanhar os acontecimentos do dia a dia. Vamos acompanhar. É claro que, embora haja algumas semelhanças importantes, o Império Romano não vai ser revivido exatamente na mesma forma em que existiu no passado. Talvez aí é que muitos estejam se confundindo. Estão pensando que ele vai ser igualzinho que foi no passado. Já observamos que vai funcionar sob a autoridade de 10 reis. Isso é bíblico ou não é? Vai funcionar sob a autoridade de 10 reis que, aparentemente, dominarão cada um sobre uma parte dele. E tal divisão era desconhecida ao Império Romano Antigo. Esse príncipe que há de vir estará sobre esses 10 vice-regentes, e governará todo o império. E todo o seu povo será o povo dele. E, na verdade, esse último império englobará todas as nações, como veremos ainda daqui a pouco. Quais, pergunto, seriam as provisões dessa aliança a que Daniel se refere? E com quem o príncipe que há de vir a celebrará? Com quem? Sabemos que ela tem a duração de uma semana, o período de 7 anos que concluirá as 70 semanas de anos profetizadas por Daniel. E também podemos deduzir razoavelmente que ela envolva sacrifícios e ofertas de manjares, pois, entre aspas aí, porque está escrito na palavra, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, fecha aspas. Ora, para supor que esse príncipe vai garantir tal sistema de adoração por 7 anos e depois renegar sua palavra, ou seja, suspender esses sacrifícios, é preciso que esteja havendo sacrifícios. Porque ele não vai suspender o que não existe. Tem que estar havendo. E outras passagens bíblicas vão confirmar essa suposição. Uma vez, amados, que todas as 70 semanas pertençam a Israel e a Jerusalém, só podemos concluir que essa aliança envolva o templo da Santa Cidade, o único lugar em que sacrifício e oferta de manjares poderiam ser oferecidas pelos judeus. Sabemos definitivamente de outras passagens que o templo será de fato reconstruído em E isso irá acontecer
mesmo que atualmente pareça quase ou totalmente impossível por causa da existência do Domo da Rocha, o terceiro santuário mais santo do Islã, que fica situado no local do templo. A declaração de Daniel de que a aliança será feita com muitos, ao invés de simplesmente com o Israel, reflete, queridos, de maneira exata o cenário internacional moderno. Todo mundo está preocupado com Jerusalém e, por meio das Nações Unidas, está envolvido nas atuais conversações de paz entre Israel e os países árabes. Você pode acompanhar isso no nosso noticiário de todos os dias. Qualquer acordo para a reconstrução do templo no futuro terá de ser feito com muitos e não simplesmente com Israel. Vemos mais uma vez a exatidão da profecia. A existência do templo durante a 70ª semana de Daniel também é exigida por um grande número de outras profecias. Tomemos como exemplo o que Paulo afirma. Sim, o apóstolo Paulo. O que ele afirma a respeito, aliás, com respeito, fica melhor, com respeito ao anticristo. Opa, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, quando ele diz assim, olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uma blasfêmia como essa certamente se qualificaria para ser a abominação desoladora. Veja, se quiser, se te trouxer interesse, Daniel 12, 11. Essa abominação desoladora que Daniel atribui ao príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir, assentado no santuário de Deus, Daniel chama de abominação desoladora. Daniel também deixa claro que esse príncipe que há de vir se envolverá numa batalha final contra Cristo e será destruído. Daniel 8, verso 25. Dê uma olhadinha. Ele deve ser, portanto, conclusivamente, o anticristo. Existe ainda outras razões, ou existem outras razões para chegarmos a essa conclusão. O Messias, eu estou falando do verdadeiro Messias, é chamado de príncipe em Daniel 9, 25. Esse, portanto, que assume a designação de príncipe, em Daniel 9, 26, parece ser um pretendente ao título de Messias, o príncipe. O anticristo pretenderá ser o Cristo?
Certamente que sim. Certamente que sim. A despeito da imagem que Hollywood e até mesmo alguns escritores cristãos fazem do anticristo como um bicho-papão, obviamente perverso, a Bíblia apresenta uma imagem diferente. Sim, diferente. Longe de ficar aterrorizado com ele, todo mundo, pelo menos a princípio, o adorará. E se você quiser conferir, dá uma olhadinha em Apocalipse 13, verso 8. E certamente uma indicação genuína de atração, um exemplo de atração, ou até mesmo de afeição. Sim. O prefixo anticristo, anti, é derivado aí do grego, você sabia? Normalmente se pensa nele com o significado de contra ou oposto a, que é um dos seus significados. Realmente é um dos seus significados. Só que o prefixo pode, entretanto, significar também em lugar de, ou substituto de. Você sabia disso? Tinha conhecimento disso? Que esse anti pode significar também em lugar de, ou substituto de. O anticristo vai se opor a Cristo, mas de maneira mais diabolicamente sutil possível. Como assim, irmão Aragão? Como assim? Ele fingirá ser Cristo e assim subverterá o cristianismo enquanto se faz passar por seu líder. Qualquer coisa a menos não seria digna do gênio de Satanás. E você sabe como ele é orgulhoso, gosta de parecer inteligente, de se mostrar totalmente sábio e poderoso. Entre os sinais dos últimos dias apresentados por Cristo, nosso Senhor, como mensageiros da proximidade da sua vinda, o Senhor Jesus inclui esta advertência que está em Mateus 24, verso 5. Veja, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja que ele não diz, eu sou contra o Cristo, eu sou ou estou em oposição a Cristo. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer, eu sou o Cristo. Esses numerosos cristos falsos parecem estar preparando o mundo para a entrada em cena do verdadeiro anticristo. Sim, amados, esses pretendentes são rivais? Coloca aí uma interrogação. De fato, não. Apresentam ao mundo o conceito de que todas as pessoas são Cristo. Tal crença, até recentemente, era amplamente desconhecida, exceto no Oriente. Mas é hoje um dos conceitos fundamentais do movimento da nova era, da nova ordem mundial. Um grande número de seitas, como a Escola da Unidade do Cristianismo e a Igreja da Ciência Religiosa, ensinam a mesma coisa. Afirmam que a única coisa que distinguia Jesus de todos nós foi ele ter chegado
a um estado mais elevado de consciência, assim que eles dizem, conhecido como a consciência crística. Veja, consciência crística. Qualquer pessoa que alcance essa consciência crística torna-se um Cristo tal como Jesus. Isso são eles falando, viu? Cuidado. Quando uma porcentagem suficiente da raça humana, coloque entre aspas para me ajudar, massa crítica, fecha aspas, tá? Alcançar este estado, o mundo será transformado. Essa é a esperança da nova ordem mundial. Com base no que o apóstolo Paulo escreveu sobre as razões do anticristo se exaltar como Deus, fica claro que o anticristo se apresentará como aquele que chegou a tal estado. E ele terá os poderes satânicos ou psíquicos para o provar. Confira, segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10. Segunda aos Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10. Paulo escreveu que esse homem da iniquidade se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, vírgula, ou objeto de culto, em 2 aos Tessalonicenses 2, versículo 4. Claramente, meus amados, ele é o antideus. Ele será, na verdade, um ateu. No entanto, alegará ser Deus. Será um ateu, mas alegará ser Deus. É bem claro, todavia, que ele não está reivindicando ser o Deus da Bíblia, pois ele, de fato, rejeita o próprio conceito de tal Deus. Ele é um humanista que exalta a si mesmo como homem e, assim, potencialmente exalta a todo homem. A todo homem. Exalta a posição dos deuses. A percepção que Jesus nos oferece desse impostor concorda com o que Paulo tinha a dizer, como era de se esperar. Cristo Jesus, nosso Salvador, Redentor, Senhor, Mestre, falou do anticristo nestes termos. Veja João 5,43. Eu vim, João 5,43, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Assim, amados de Deus, o anticristo não reconhece qualquer relacionamento com o Pai ou dependência do Pai, como aconteceu com Jesus. Ele não precisa de ninguém a não ser de si mesmo e alega ser o homem autorrealizado que adquiriu poderes divinos. Ele vem em seu próprio nome. Sua religião é a exaltação do eu, do ego, que começou com Satanás. O que não surpreende, uma vez que o anticristo é a incorporação humana de Satanás. E o mundo o amará por essa celebração do eu. Você ainda não percebeu que até nos filmes
que qualquer um pode ver, o homem está sendo exaltado ao máximo. Embora, começamos a concluir aqui o nosso vídeo de hoje, o anticristo venha a ser universalmente adorado, Jesus nos indica que Israel será Israel sentirá uma afinidade especial para com ele e o aceitará como seu Messias. Incrível, né? Israel aceitará como seu Messias, como seu Salvador. Em termos críticos, amados, Daniel explica por quê. Como resultado dessa aliança com muitos, ele aparentemente, eu disse aparentemente, trará paz a Israel e, por meio de Israel, ao mundo. A paz no Oriente Médio, estabelecida pelo anticristo, será a chave para uma nova era, para um novo tempo, para uma nova ordem mundial, que raiará para toda a humanidade. Uma nova ordem mundial, falando literalmente. E assim, o mundo pensará até... Vou terminar de uma forma que eu peço a sua permissão. Assim, o mundo pensará até que o balão estoure. E eu quero concluir aqui, terminar o vídeo de hoje, pedindo as bênçãos do Senhor para você, que você compartilhe esse vídeo e já compartilhe avisando aos seus amigos, aos nossos irmãos, aqueles que assistem ao nosso canal, que o nosso próximo vídeo falará sobre a igreja que deve ser removida, baseando o nosso estudo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 a 8. E depois de falar sobre a igreja que deve ser removida, vamos falar no outro vídeo sobre o arrebatamento. Vamos trazer pormenores que talvez nós, pelo menos eu, não tenha ainda citado anteriormente. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe aí o seu comentário, que Deus continue te abençoando e que esse vídeo sirva para ajudar você a se interessar ainda mais, eu disse ainda mais, pelo estudo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?